Bem-vindo a mais um Tailândia Podcast, galera. E hoje a gente está mais uma vez aqui com o psicólogo Flávio, agora com um tema mais delicado, que é o Setembro Amarelo. E a gente vai tentar conversar um pouco aqui sobre como prevenir, né, as causas. E a gente vai substituir também aqui a palavra SUI por ato, tá? Devido às plataformas não aceitarem, e também é uma forma também da gente prevenir, né? A galera não incentivar, vamos dizer assim, né? Exatamente. E também o Flávio aqui é o nosso co-host da psicologia aqui no nosso podcast, tá? Então vocês vão ver o Flávio aqui muitas vezes. Bom, é um prazer enorme aqui sempre conversar com vocês e mais um episódio aí para a gente comentar sobre assuntos da psicologia. Tem muitos temas, né, para a gente debater aí futuramente. E como a gente está em setembro, achei legal aí a gente debater esse tema do Setembro Amarelo para a galera entender um pouquinho sobre o assunto. Um pessoal aí mandou no Instagram do Flávio umas perguntas. Eu queria começar por essas perguntas, né? Perfeito. E a primeira pergunta que eu tenho aqui é se o ato pode ser hereditário. Tá. O ato em si, ele pode não ser hereditário, tá? Ele é um ato que ele se desenvolve, né, ao longo da vida, só que ele pode ser aprendido. As pessoas podem influenciar, tá? Alguns casos familiares, alguns casos entre amigos, né? Pode ser que influencie isso ao longo do tempo e as pessoas se encorajam aí, né, a praticar esse ato em si. Eu acho interessante, Anny, a gente comentar esse assunto do Setembro Amarelo pela origem dele também, né? Porque o Setembro Amarelo ele se iniciou nessa campanha lá em 1994 por conta de um adolescente, um jovem que praticou o ato em 1994. O nome dele era Mike M, lá nos Estados Unidos. E ele era um jovem espetacular, habilidoso, inteligentíssimo, só que ninguém sabia que ele passava por problemas emocionais. E nem os pais, nem os amigos, né, os amigos da escola, enfim. E aí ele praticou esse ato, infelizmente, por conta também do não falar, né? Ele chegou a praticar sem que ninguém soubesse que ele passava por alguns problemas. Nem os pais, nem ninguém. E aí só foram descobrir, né, depois disso. Então, assim, a origem do Setembro Amarelo, para quem tem curiosidade, foi nesse sentido. Por que o amarelo? Porque ele era tão habilidoso, ele era tão inteligente, que ele tinha um carro, um Mustang 1967, se não me engano, e ele arrumou esse carro inteiro, era a paixão dele, sabe? E ele pintou ele de amarelo, né? Não sei se você sabia desse fato. Não sabia. E aí ele pintou ele de amarelo, deixou ele lindo, assim, o carro, e era o hobby dele, né? Era meio que um escape dele. E assim, ninguém sabia desse fato em si. E aí o amarelo veio por conta disso. E o setembro, para quem não sabe, dia 10 de setembro é o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio, né? E aí utilizaram o setembro por conta do mês e o amarelo por conta da cor. E aí tanto que no enterro dele, do Mike, os pais fizeram uma fitinha amarela representando a cor do carro, né? E distribuíram no enterro. E aí as pessoas foram meio que espalhando isso, essa corrente legal. E aí por isso que é o Setembro Amarelo. Aqui, já usando esse caso do Mike, as pessoas não sabiam o que estava perto dele ali, né? Como a gente consegue identificar uma pessoa que está perto de cometer esse ato? Cara, então, para as pessoas mais fechadas é muito difícil essa identificação, né? A gente, infelizmente, tem essa dificuldade. Mas
a gente tem que ficar atento aos simples indícios que as pessoas dão, tá? Eu acho que hoje em dia as pessoas estão falando mais, graças a Deus, estão falando mais. Então, isso é bom pra gente identificar esses pequenos indícios. E assim, são pequenos mesmo, tá? Indícios de depressão, o isolamento, não querer conversar, não querer falar, aquela pessoa um pouco mais fechada. Você vê no olhar da pessoa, né? Aquele olhar triste, né? Aquele choro sem razão, aquele choro sem motivo, do nada a pessoa tá chorando. Então a gente identifica alguns indícios que hoje, em meio às informações, né? Em meio à informação que a gente tem essa certa facilidade para identificar mais. Pegando esse caso do Mike, a gente está falando de 1994. Existia preconceito, existia medo, existia vergonha, tudo de falar, de comentar. Então, eu acho que hoje ainda tem muito isso, tanto que a gente estava conversando antes aqui do programa, nos homens isso é muito mais... Atingir 76%. 78%. 78% casos do ato são em homens, o resto é mulheres. Por quê? Porque existe esse preconceito, existe aquele estigma do homem forte. De não procurar ajuda. De não procurar ajuda, né? Aquele, eu dou conta de tudo, né? Pode jogar aqui nas minhas costas que eu dou conta, eu sou homem forte. Então isso mostra o quanto esse índice nos homens é maior por conta disso. Ele vai acumulando tanto, sem esse externar, sem esse falar, vai guardando para si, que aí chega uma hora que realmente não dá conta e comete o ato. Sim, tinha uns casos aqui em Brasília que foram repetidamente, assim, em muitos casos, que era no Pátio Brasil, né? Uhum. Que teve o pessoal cometia no mesmo lugar ali, lembro. ato, um atrás do outro. Hoje em dia tá até menor, parece. Eu acho que não sei se eles fizeram alguma coisa para prevenir. Tá? Parece que até colocaram uma grade maior, né? Fecharam e tal. E, assim, porque as pessoas às vezes se motivam a fazer o ato porque viu outras pessoas também fazendo, né? Tanto é que tem uma política, tem aquela cartilha, né, de orientação de como veicular essas informações, né? Para não incentivar outras pessoas. Por que o pessoal se sente motivado para poder ir e fazer porque ela viu outra pessoa fazendo? Cara, o poder da influência, né? Quando eu tô passando por um problema e chega uma outra pessoa e começa a falar, né, de um problema semelhante ou até o mesmo, a gente se sente abraçado ali naquela hora. Então, se uma pessoa chega para você, você já tá mal, né, já tá com a cabeça um pouco derrubada, já tá com a cabeça um pouco depressiva. Chega uma pessoa comentando a mesma coisa, né, e falando de alguns episódios do ato em si, eu vou me sentir mais encorajado, né? Então é isso que a mídia foca. Quanto menos falar sobre o ato, né, menos vai disseminar isso, né? E faz realmente algum sentido em relação a isso. Porque, se eu não me engano, é o terceiro maior caso, só perde para homicídio e, na verdade, acidente de trânsito. Acidente de trânsito e agressão, né? É o terceiro maior indício de mortes externas, ou seja, aquilo que é causado, né? A causa da morte externa. Para você ver o tanto que é forte. Isso, porque até então eu lembro que antes eu li, né? Que antes dessa campanha não era tratado como caso de saúde pública, mas quando puxaram os dados, através de certidão de óbito, quando puxaram os dados, viram que é muito grande o número, né? Isso, exatamente. E assim, a gente, como eu falei, antigamente, cara, tudo era mais fechado, né? Feminicídio, né? Porque a gente tá falando de feminicídio, a gente tá falando de tempos pra cá, não é? Mas, né? Não existia essa figura. Não existia nem a palavra era feminicídio. Homicídio, como qualquer outro, né? Como qualquer outro. Então, o suicídio também, ele foi meio que levado a sério de tempos pra cá. Como eu falei do episódio do Mike, assim, anos 80, anos 90,
era normal, assim, a Não pessoa se existia, matou. né? Exato. E antes, as pessoas falavam que era doido, era uma pessoa doida e tal, era uma pessoa que não era normal, entre aspas, por isso que, né, cometeu o ato em si, e por aí vai. Então, assim, a gente veio meio que aprendendo a lidar realmente com coisas emocionais de tempos para cá, e isso é muito bom. Eu acho que ainda tem muito a fazer em relação a isso. A gente tem muito trabalho ainda pela frente para a gente lidar com situações tão sérias como essa. Mas fica esse alerta de como a gente era ignorante, né? Antigamente. Uhum. Doutor, tem uma campanha rolando, não sei se é do Ministério da Saúde, Uhum. emocionante, né? Que é o depoimento de uma garotinha, deve ter talvez 8 anos, não sei. Uhum. E aí, na campanha, né, eles transmitem a ideia de que a sua vida não é só sua. Uhum. É forte, é emocionante. Queria que o senhor falasse sobre isso aí, doutor. Que, por exemplo, o doente que é acometido, né, os problemas emocionais, e aí, enfim, chegam ao esse ato terrível final aí. Uhum. Falar sobre essa pegada, assim, né? Nessa campanha, eles mostram o problema que os parentes, os familiares, as pessoas ali próximas do doente, né? A gente pode falar assim, doutor? Não sei. Sim, sim. O quanto é sofrido, né? Uhum. E a ideia ali, pelo que eu entendi, é fazer com que essas pessoas entendam que não vai acabar ali, né? Talvez ela vá trazer problemas para as pessoas que ela ama. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, doutor. Então, é interessante isso, porque é o lado, a gente enxerga o lado bom da vida, de saber que existe uma vida fora esse pensamento, né? E igual você falou, quando a gente fala sobre o ato, a gente está falando não só da pessoa, a gente está falando da rede de apoio dela, da família, dos amigos, quem fica, né? O trauma, né? A vivência disso, sabe? Eu tava vendo uma reportagem um dia desse, e a reportagem falava exatamente sobre as questões que ficaram depois do que aconteceu. O quarto, a casa, as coisas. A gente falou do Mike, que foi o início disso tudo. O carro dele que ficou, as lembranças. Então, assim, quando a gente fala do ato em si, a gente não está falando só da pessoa. A gente está falando de toda essa rede de apoio da família, dos amigos, do trabalho, de tudo que ficou. E falando da vida, cara, a vida é um presente que a gente recebe. Uma vez um paciente me perguntou assim, ele fez uma reflexão. Ele falou assim, Flávio, eu estava pensando, como a vida é um presente que a gente recebe, e o que a gente está fazendo com esse presente? Eu achei isso interessantíssimo. O que eu estou fazendo com esse presente? Como é que eu estou lidando com esse presente que eu recebi? Tanto que o programa do governo sobre lidar com o ato, ele chama-se Centro de Valorização à Vida. Tanto que a vida tem o seu valor. Inclusive o número é 181. Você liga, você tem um total anonimato, tá? Tem um sigilo. Ninguém vai ficar sabendo quem é você. E você conversa ali, você fala sobre você, enfim, justamente para ajudar isso. Então, existe o valor da vida, né? Existe o quão a vida é preciosa, o quanto a vida continua, sabe? O quanto a gente traz a vida como se fosse um trabalho mesmo. Eu trabalho a minha vida, sabe? Eu trabalho a minha vida em prol de mim, sabe? Então isso é extremamente interessante. Levando essa pegada aí, eu queria que tu desse umas dicas, né, na verdade, de amigos que me identifiquem o potencial de uma pessoa que pode cometer esse ato. Como elas devem agir, os amigos que estão próximos dessa pessoa? Cara, a melhor questão é o apoio e a escuta, sabe? É o apoio e a escuta. Você não precisa necessariamente julgar e falar sobre o ato em si. Você só precisa escutar às vezes essa pessoa,
sabe? O dado da OMS fala que o ato, 96,8% está relacionado a transtornos mentais. E esses transtornos mentais, o pilar principal é o quê? A depressão. E a depressão é o ouvir, cara. Essa pessoa às vezes só precisa ouvir, só precisa chorar, só precisa externar, sabe? E é assim que a gente precisa agir com uma pessoa próxima a gente que está, né, desenvolvendo ali comportamentos em relação a esse ato. Então, a melhor coisa a fazer é o ouvir, é o estender o ombro, deixar a pessoa chorar, deixar a pessoa externar realmente aquilo, para que ela se sinta um pouco melhor e ir trabalhando isso, sabe? Não é uma questão de uma vez ou duas vezes, é o apoio total, direto, sabe? O apoio 100% mesmo. Então, é o apoiar, é o entender a dor do outro, sem julgamento, igual você falou. O julgar é algo terrível para isso. A gente julgar, a gente rir, a gente brincar com a dor do outro, isso é terrível, isso nunca pode acontecer. Então é o entender a dor. Por mais que para você seja, sabe, uma questão simples, uma coisa simples, para a pessoa não é. Para a pessoa aquela dor ali é muito grande. E tem alguns dados também da OMS que em adolescentes esse índice é enorme, de adolescentes cometendo o ato. Por quê? Porque a dor daquele adolescente pode parecer pequeno para algumas pessoas, mas para ela não. Para ela é algo grande, é algo intenso, é algo forte. Então o apoiar, o escutar, sabe, é uma arma excepcional nisso. Você acha que a intervenção psicológica, no caso do apoio do psicólogo e de um psiquiatra, pode prevenir com mais eficácia o ato? Pode sim. É uma arma grande também. A terapia em si, né, cara? A terapia é algo grandioso nesse processo. E a psiquiatria, ela ajuda sim com algumas questões, né? O antidepressivo, que a gente falou, para alguns transtornos mentais, né? A psiquiatria, ela se faz muito presente. A gente está falando também de algumas pessoas em surto que cometem esse ato. Então, fazendo o tratamento certo, o tratamento correto, né, andando certinho ali, tendo o apoio dos familiares, tendo o apoio dos amigos para ficar, né, perto desse tratamento também. Então, assim, a intervenção psicológica, ela se faz muito presente, se faz muito essencial. Mas no caso do surto que você falou agora, que o surto é uma coisa que dá do nada, né? Em algum Que acontece do nada o surto. E a pessoa vai lá e faz alguma besteira que acaba cometendo o ato. O surto, ela deriva de alguma coisa específica, assim? Existem alguns fatores, né? Tem estresse, tem, por exemplo, a esquizofrenia, né? Que é um transtorno psicológico. Se você estiver fazendo o tratamento correto, ela minimiza isso. Então ela dá uma Mas eu tô perguntando porque no caso do surto não vem sem aviso, né? Do nada a pessoa surta. Mas ninguém surta assim. Sem dar um sintoma antes, sem ter sintoma. Ela vai desenvolvendo alguns sintomas, né? Porque quando a gente fala de um surto para cometer o ato, a gente está falando de um surto grande. Então, antes de acontecer esse surto grande, a gente vai desenvolvendo alguns sintomas também em relação a isso. Algum surto anterior, né? Exatamente. Então a gente pode conseguir identificar, né, alguma questão anterior em relação a isso. Mas assim, cada caso é um caso, a gente tem que entender isso, a subjetividade de cada um, de como eu me comporto diante desse surto. E aí, enfim, cada caso um caso mesmo. Entendi. Que eu vou acompanhar as perguntas que o pessoal te mandou. Perfeito. A gente seguir aqui, eu não peguei todas na ordem, tá? Quando você procura aí, doutor, eu ouvi dizer que, por exemplo, quando o paciente, a gente pode colocar assim, A pessoa, né? a pessoa que está acometida pelo problema emocional, um estágio alarmante, assim, preocupante, é quando a pessoa ela já considera formas de cometer o ato, né?
o que a gente poderia dizer aqui no podcast para quem de repente está ouvindo e considera que já considerou essas possibilidades, Uhum. que já estaria nesse estágio, né? Ou você acha que não, a gente não, essa pessoa tem que procurar um especialista mesmo? Uhum. Ou se a gente tem alguma palavra aí que pode ajudar? Cara, como eu falei, é até um tema, a frase principal da campanha que foi criada lá em 1994, sobre, né, essa campanha, se precisar, procure ajuda. É o tema principal. Ou seja, procure ajuda, sabe? Eu acho que, como eu falei, a valorização na vida ela tem que ser prioridade, né? Eu acho que em nenhum momento existe essa hipótese, existe essa alternativa, porque a vida a vida é bela mesmo, né? A vida é boa. Então, se a gente aprender a valorizar realmente a nossa vida, a gente vai trabalhando esses problemas que levam a gente a pensar o ato em si. Então, assim, essa pessoa que cogita, essa pessoa que já cogitou e tudo mais, ela, primeiro, procurar ajuda, procurar essa rede de apoio da família, dos amigos, conversar, externar, deixar realmente de lado, por exemplo, principalmente na questão dos homens, né, que o índice é maior, deixar o orgulho de lado, sabe? Deixar esse estigma do forte de lado e aceitar que precisa de ajuda. A gente vive num mundo que a gente precisa de ajuda, sabe? Essa questão da individualidade, de que a gente dá conta de tudo, ela tem que ficar um pouquinho no passado, tem que ficar realmente de lado. A gente tem que aceitar a questão que precisa de ajuda. Então, externar para amigos, para família, aceitar uma ajuda psicológica, aceitar uma ajuda profissional em meio a esse processo, se torna algo realmente muito importante para ela. E dá realmente valor à vida, né? Como eu falei, o nome da campanha brasileira é o Centro de Valorização à Vida. Então, é isso que ela tem que entender, é isso que ela precisa visualizar. Certo. E quando a pessoa sobrevive de um Uhum. suicídio, ela tentou Uhum. cometer o ato e não conseguiu, não teve êxito. Sim. Você já teve algum caso assim, ou já acompanhou algum caso? Uhum. Quais são os procedimentos para cuidar dessa pessoa, para recuperar ela, Sim. para ela não tentar de novo esse ato? São chamados os sobreviventes do ato, né? Bom, tem um dado que, em média, uma pessoa, até conseguir êxito no ato, ela tentou 25 vezes. Caramba. É forte. Ou seja, antes disso, ela pode transformar isso, né? Ressignificar isso, que é chamado sobrevivente. E assim, a ajuda profissional e a ajuda dessa rede de apoio para ela entender e ela trabalhar em si também, né? Dela conseguir enxergar isso, que existe essa luz no fim do túnel. Então, assim, é muito alarmante, sabe? As pessoas sempre tem aquele estigma de a pessoa não vai fazer, toda vez ela fica ameaçando, toda vez ela fica falando e tal, mas vai chegar uma hora que ela vai conseguir. E aí? Né? Quando ela conseguir, acabou tudo. Então, assim, antes da pessoa, em média, antes da pessoa conseguir o ato em si, ela vai tentar muitas vezes. E dentro desse muitas vezes, é a hora dessa intervenção, de chegar, ajudar, apoiar, sabe? Realmente pegar na mão, caminhar junto, para que ela não tente de novo e, consequentemente, conseguir. Enfim. Entendi. Deixa eu ir para o próximo aqui do. Só uma questão aqui, só para as pessoas entenderem o tão forte que é isso. O último dado da OMS, em 2022, 700 mil pessoas por ano cometem o ato. 700 mil pessoas por ano cometem o ato no mundo. Olha o tanto, é muita gente. E no Brasil, esse número é 12.500 pessoas por ano. A gente está falando de 34 pessoas por dia. 24, durante 24 horas, 34 pessoas cometem um ato.
o quão forte isso, o quão é sério isso, o quão as pessoas precisam parar com essa questão do preconceito, de falar, não, isso aí é doidura, isso aí a pessoa tá doido, não vai, isso aí só ameaça, né? Isso aí é chantagem emocional. Não, gente, a gente está falando de algo seríssimo. Tanto que nas minhas palestras que eu dou sobre o Setembro Amarelo, eu sempre falo isso, o quão é importante as pessoas, sabe, dar uma pausa nesse pensamento de frescura, de algo assim, porque a gente está falando de números. E números, cada número desse é uma vida, que a gente poderia salvar, que a gente poderia intervir, se a gente levasse realmente muito a sério. Como é que a gente pode evitar ou identificar até o início de uma pessoa que está... Que pode ser que aconteça isso, né? Bom, como eu falei, algumas falas, né? O isolamento, a pessoa dá aquela sumida, sabe? A gente sempre conhece alguém que, não, eu vou ficar mais de boa e tudo. Eu vi uma menina que, na verdade, eu conheci, né? Uhum. Que ela parece que ficou muito ruim com o término do namoro, e aí ela bota bastante postagem com indício de que ela faria, que ela cometeria o ato. É nessas pequenas demonstrações. As pessoas, geralmente, antes de cometer o ato, elas dão esses indícios. E a gente sabe, a gente entende. Se a gente tiver um olhar um pouco mais clínico mesmo, um olhar um pouco mais, né, apurado para isso, a gente vai identificar. As pessoas, elas dão indícios. Numa fala, numa conversa, em algum comportamento. A depressão é muito isso, né? A gente sabe quando uma pessoa está precisando de ajuda, sabe? Não é muito difícil fazer essa identificação. Sim. E para a pessoa virar a chavinha, nunca mais pensar nisso, o que ela tem que fazer? Bom, Assim, fora o tratamento, claro, sim. que tem que fazer um acompanhamento, beleza. Mas assim, a forma dela mudar até os pensamentos dela. Bom, ocupar a cabeça com algo muito positivo. Esporte, procurar algo que agregue a vida dela. Que ela goste. Que ela goste. Então, assim, trabalhar em algo bacana para ela, um hobby legal para ela, sabe? Fazer as coisas que ela gosta, né? Tratar realmente a vida como algo positivo, sabe? Enxergar realmente isso. Quando ela consegue caminhar nesse caminho mesmo, é preciso continuar, é preciso intensificar isso. E aí, aos poucos, ela vai deixando aqueles pensamentos para trás, sabe? É como se a gente tivesse engajado em uma coisa, e aí aquela coisa se torna a nossa vida, mas aos poucos, quando a gente encontra algo mais interessante, a gente vai deixando aquela ação, aquela atitude um pouco para trás. É como se fosse isso. Sabe? Realmente ocupada com coisas externas ajuda a pessoa a esquecer. Exatamente. Né? Ela se sente mais produtiva, né? Exato. E quanto mais apoio essa pessoa tiver, mais ela vai entendendo que a vida é algo muito mais positivo do que ela pensava. Então, assim, palavras de apoio, sabe? Palavras que levam a pessoa para cima, sabe? Ela vai entendendo a importância dela realmente no mundo. Porque a pessoa que comete esse ato em si, cara, ela se sente a pior pessoa do mundo, ela se sente uma incapaz, se sente uma pessoa negativa, tudo ao redor dela se torna algo mais cinza. Então, quanto mais ela tiver essa palavra de apoio, quanto mais essa pessoa entender que ela é importante na sociedade, para ela, para todo mundo, sabe? Mais ela vai entendendo que aquilo não é uma saída, aquilo não é uma alternativa. Sabe? Então, tanto que no Brasil é crime uma pessoa que apoia isso, né? Que intensifica isso em outra pessoa, que incentiva isso em outra pessoa. Exatamente. Então, ao invés de fazer isso, eu vou fazer o contrário. Né? Eu vou negativar esse ato em si para a pessoa e passar que aquilo não é uma alternativa viável para ela. Então, ao invés de fazer isso, eu vou apoiá-la, eu vou jogar essa pessoa para cima, levar o quanto ela é importante, sabe, para todo mundo, para ela mesmo. E aí, aos poucos, essa pessoa vai entendendo que
esse ato em si não é algo que vai tirar ela daquela situação. É importante as pessoas entenderem que ao praticar o ato, a pessoa em si, ela não está tentando colocar o fim. Ela está tentando sair de algum problema que ela está passando. Só que ela não vê alternativas. E às vezes a solução é Exato. Então, assim, quando ela entender que existe sim saídas para aquele problema que ela está passando, ela vai entendendo que aquele pensamento ela pode deixar para trás. uma coisa que eu queria falar aqui era da síndrome do pânico, que existem casos também que a pessoa pensa que está sendo perseguida, por exemplo, Mania de E- perseguição. e no desespero ali, até no surto psicótico, a pessoa se joga Aham, de prédio, sim. se enfia na frente de carro, Uhum, tipo como se fosse uma espécie de esquizofrenia mesmo. sim. Aham. Esse ato em si é aquele surto, né, que a gente comentou, que a pessoa ela fica perdida ali naquele momento e tal. Essa mania de perseguição, ela acontece, né, em algumas situações, mas é importante a pessoa, como todo surto, né, a pessoa dar aquela respirada, né, arrumar alguém que apoie ela, por exemplo, se alguém na rua vê uma pessoa que está surtando, ir lá tentar acalmar, né, trazer uma paz ali de espírito naquela hora, para a pessoa ir baixando aquela adrenalina em si, respirando, para ir voltar, né, a consciência em si mesmo. É importante. E aí, cabeça? Vamos passar aqui para a próxima. Tem casos que as pessoas acham uma carta de despedida, né? Que as Aham. pessoas escrevem. Sim. E até que ela não só fez a carta e não. Uhum. Qual que é a reação que a família deve tomar se ela achou essa carta antes mesmo da pessoa Uhum. cometer, né? Cara, essa aí é a maior chance que a família, que a pessoa que Tem de encontrou a carta identificar, né? tem de identificar. Ali tá, se ela tiver a sorte de encontrar uma carta de despedida sem que a pessoa tiver cometido o ato, tá falando ali com todas as letras que precisa de ajuda. Mesmo que não esteja escrito lá, eu preciso de ajuda. Mas é a melhor forma de identificar isso, né? Isso da forma escrita, lógico. Se uma pessoa falar para você diretamente que precisa de ajuda, é algo que realmente que chama a atenção e aí precisa tomar essa atitude. Então, assim, se a pessoa deixou uma carta de despedida sem ter cometido o ato, fazer todo o mutirão para ajudar essa pessoa, né? Se ela já cometeu o ato, infelizmente, né, fica realmente só essas lembranças e aí precisa agora fazer todo o acompanhamento psicológico para quem ficou, porque, né, imagina o trauma que é ter esse episódio aí na família, nos amigos, enfim. E aí fica realmente essa preocupação com quem, né, presenciou essa situação. Mas para quem ainda não cometeu o ato, cara, fazer todo esse mutirão de apoio, de ajuda, sabe? Porque se ela deixou uma carta de despedida e, né, não conseguiu cometer ou ainda não cometeu, ela tá gritando socorro. Ela tá gritando socorro, ela tá pedindo ajuda, ela tá gritando ajuda. Então fazer todo esse apoio aí que eu falei, da rede de tratamento, da escuta, do falar coisas positivas, lógico, para essa pessoa começar a se sentir apoiada mesmo, né? Você acha que se a família, por exemplo, vamos imaginando um cenário que o paciente ele tem esses transtornos emocionais e a família dele não é bom, ele não sente que a família ali é presente e tal. E aí, de repente, a família se mobiliza e aí começa a dar muita atenção para ele. Certo. Isso pode ser. O que eu imagino é que isso também deve ter um cuidado para isso, né? Porque, por exemplo, o paciente está lá, ele está numa condição difícil, ele já está no estado avançado aí da decisão, e aí de uma hora para outra aquela tensão que ele não entende, não compreende, aquela coisa, e talvez possa transmitir alguma artificialidade. Sim.
o que que a gente, o que que diria, doutor, para a família, assim? Tem que ter um cuidado também, tem que chegar devagar. Exatamente, exatamente. Existe toda uma habilidade também para isso, né? Porque se você der muita atenção ao ato em si para a pessoa, também pode sobrecarregar, né, a pessoa. Então é preciso tomar esse certo cuidado em relação a isso, até para a pessoa depois ela se sentir independente, sabe? Ela não vai ter também sempre 3, 4 pessoas ali do lado dela, onde ela for 24 horas, porque senão a pessoa também vai se sentir muito, né, uma pessoa muito para baixo, que sempre precisa de ajuda. Mas ao identificar isso, e aí a família e dando esse apoio ali, né, até certo momento, ela se torna essencial. A família tem que ter habilidade para isso. Por isso que existe também a ajuda profissional para a família, de como agir, de como se comportar, de como ter a atitude certa em relação a esse ato em si com a pessoa. Então, assim, a pessoa também tem que se sentir útil, ela tem que se sentir independente emocionalmente, justamente para ela entender que a vida também é dela, né? A vida é dela, a vida, a valorização à vida, ela tem que também partir dela, sabe? Não deixar para as pessoas ao redor dela trabalharem isso por ela também. Tá? Então tem que ter essa habilidade, por isso que tem que ter muita informação, sabe? Eu sempre digo, todas as vezes, eu sempre digo, a gente tem que valorizar as informações que a gente tem positivas hoje em dia, que antigamente a gente não tinha. Tá? Então, vamos usar a tecnologia, as informações, tudo que a gente vê em prol disso, em prol da vida, em prol do que realmente eu posso, né, fazer para mim e para o outro. Então, parte muito disso. Tem dos índices também que o uso excessivo de álcool e droga leva a... Sim. Ao ato. O álcool e droga, ele sempre é um fator predominante, né, querendo ou não, de forma negativa. Já é um alerta. Né? Já é um alerta, sabe? As pessoas, elas que depositam, né, uma alegria, sabe? Que depositam um estado de felicidade no álcool e drogas, já é um sinal de alerta, sabe? Pra gente ficar de olho. E tem assim, né? Tem aquele fato que a gente está cansado de ver, que o pós-festa, o pós-bebedeira, o pós-uso ali, né, de demasiado ali das drogas, como é que eu vou me sentir depois, sabe? Então, assim, tem um surto, né, em relação ao álcool e drogas, pessoa que surta por conta disso. A gente falou no último programa daquele ator, né, que teve um surto ali, se jogou do prédio. Excesso de remédio, né? Excesso de remédio, então ele se jogou ali do hotel, se não me engano, acho que no segundo andar. Deu sorte também, né? Deu sorte. Então, assim, a gente sabe que o álcool e drogas, ele nunca não é um fator que vai ajudar, né, mentalmente a pessoa que precisa de ajuda. Então, a gente já é um sinal de alerta quando aquela pessoa está nesse uso demasiado. Isso para mim é um conceito um pouco complexo, um pouco contraditório, porque normalmente a pessoa, que o remédio é uma droga, né? Os remédios para prevenir esse tipo de coisa. Às vezes a pessoa vicia nos remédios também, né? Como todo remédio, existe também os efeitos colaterais né, que a gente precisa ajustar. Existe o desmame da medicação, porque a medicação ela vai te ajudar. Ela vai te ajudar durante um tempo ali. E aí depois tem o desmame, né? Mas assim, cada remédio é um remédio, cada organismo é um organismo, a gente precisa saber separar uma coisa da outra. Exatamente, né? Exatamente. Não vamos universalizar, né, o uso de medicação em relação a isso. Existem fatores, uma série realmente de situações que a gente precisa separar. Porque se o remédio ela consegue tirar a pessoa um pouco daquele momento, ou até mesmo a droga, né? Daquele momento depressivo, ou daquele pensamento repetitivo da pessoa cometer o ato,
Quando ela fica sem, Uhum. talvez volte com muito mais força, né? Exato. Então, por isso que cada tratamento existe aí esse acompanhamento individual, né? Para uma pessoa é de um jeito, para outra é de outro. Para cada pessoa existe a medicação certa, existe os fatores, né, ambientais ali da pessoa. Então, cada caso é um caso. Mas o álcool e drogas em si, né, aquela droga mesmo, né, Uhum. recreativa aí que a gente fala, ela já é um fator de risco para qualquer pessoa em si, né? Então, imagine uma pessoa que está passando por pensamentos sobre isso. Outro índice é quando a pessoa tem acesso a armas letais, venenos e outras coisas assim, né? É, tem essa facilidade para a pessoa que está passando, né, por esses pensamentos. Imagine eu tendo um problema emocional, né, uma depressão muito forte, né, querendo ou não esses pensamentos vêm e vão, e aí eu chego em casa eu tenho esses acessos, né, a essas armas. Então é um fator de risco enorme, né, o sinalzinho de alerta aí disparando. Então a gente precisa, por isso que é importante essa intervenção das pessoas mais próximas, né, para a gente poder privar aí essas pessoas dessa facilidade aí. Tem um caso aqui que eu queria te perguntar. A profissão da pessoa Uhum. pode influenciar Uhum. nesses casos para a pessoa cometer o ato? Sim, dependendo sim. Existem profissões estressantes, né? Que coloca a pessoa sob pressão o tempo inteiro. Coloca Né? a pessoa sob Eu pressão. conheço um caso de um rapaz que virou policial e ele trabalhava muito Uhum. naquele perigo, caso de ter que matar a pessoa, trocar tiro, Sim. essas coisas assim, que ele revelou para mim que queria se. Porque ele abandonou, né, a profissão, mas ele pensava em se matar, né? Cometeu o ato. né? Uhum. Uhum. Você deu o exemplo aí dos policiais. Existe, né, até um acompanhamento lá dentro do batalhão, existe o acompanhamento psicológico e tal. Então, imagina o quanto é estressante Tem para um que estar policial. com o psicológico bem trabalhado. Bem né? trabalhado. Então, assim, existem essas profissões que podem sim ser muito mais estressantes do que outras. E aí, a pessoa, dependendo da pessoa, a pessoa não lidar realmente com o que acontece. E a gente está cansado de ver, né, de alguns episódios aí envolvendo, você falou dos policiais, existem pessoas que trabalham na área da saúde que vê muita Nesse coisa. tempo da pandemia, então, que era muita pressão em cima dos enfermeiros, dos médicos, né? Exato, exato. Então, existem sim essas profissões que podem influenciar muito, né, algumas pessoas. Por isso que é importante ajuda, por isso que é importante ter toda a intervenção profissional, tá em dia, sabe? As pessoas saberem identificarem isso, querendo ou não, cara, é uma questão que ela foge um pouco também da pessoa, não é uma questão só individual, sabe? As pessoas elas precisam identificar, precisam enxergar, elas precisam entender o que tá se passando, né, na pessoa. Então, para justamente a gente poder estancar isso, estancar esses sintomas, estancar esses comportamentos que podem levar as pessoas a cometer esse ato. Quando a pessoa procura um tratamento, vocês também conversam com a família? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, sim. Como eu falei, depende muito de cada caso, né? Mas alguns casos, sim, a gente precisa conversar com a família, né? Para eles entenderem também a importância real de cada membro da família na pessoa, né? Dependendo amigos, a esposa, o esposo, né? Os filhos. Às vezes a gente precisa, sim, fazer esse apoio, tá? Para que a pessoa tenha 100% de ajuda possível para evitar esse tipo de situação. A gente precisa evitar. A gente precisa trazer essa prevenção, sabe? Da pessoa da pessoa cometer esse ato. E fazer com que ela entenda que a vida é muito mais do que isso. Existe saída. Existe cor na vida, sabe? Não é aquela vida cinza.
Ela entender que aquela situação que ela está passando é uma situação. E como qualquer outra situação, passageira, né? uma situação passageira que vai passar. E é preciso fazer todo o trabalho em prol disso. Trabalho da pessoa, trabalho do profissional, trabalho da família, trabalho, sabe, trabalho com todo mundo. Então, dependendo, sim, do caso da pessoa, a gente precisa fazer esse trabalho mais amplo. Certo. Por uma pessoa, eu queria que você falasse aí, Uhum. diretamente para uma pessoa que está nesse caso, que a gente não sabe, que às vezes Uhum. pode ter uma pessoa assistindo a gente, né? Uhum. Eu queria que você falasse diretamente para essa pessoa aí, Uhum. como ela agir, o que que ela deve fazer, o que que... Uhum. Onde ir, né? Bom. De repente, o SUS tem alguma assistência aí, doutor? Então. Onde é que ela buscaria ajuda? Alguém que considera que está precisando? Uhum. Como eu falei, existe esse centro de valorização à vida, que é 100% gratuito. Existe o anonimato, existe o sigilo, ninguém vai É o ficar sabendo. 181 que você falou, né? É o 188. 88. Isso, 188. Que você liga, você vai ser escutado, você vai conversar, a pessoa vai te dar todo o apoio. Você vai ter ali uma ajuda mesmo, né? De perto, de profissionais que vão poder te ajudar nessa situação. Então, assim, o que eu deixo realmente de alerta é que a vida, ela é um presente, como o meu paciente falou, e eu nunca mais vou esquecer isso. A vida é um presente que a gente recebe e a gente valoriza como qualquer outro presente. Se você ganhar um presente simples, você vai valorizar um presente que você ganhou. Por que eu não vou valorizar o presente que eu ganhei? E a gente está falando da vida. Existe algo mais precioso que a vida? Não existe. Com certeza não. Não existe. A gente tem que dar valor realmente à vida que a gente recebeu, o presente que a gente recebeu. Então, primeiramente, é enxergar que existe esse lado bom da vida. Existe até um filme, né, com esse nome, O Lado Bom da Vida. Existe o lado bom da vida. Primeiramente, a gente entender que a vida é muito mais do que aquele problema específico que a gente está passando. Valorize, sabe? Fale, converse. Não precisa ficar com medo. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha preconceito, sabe? A gente aceita que precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Então, converse, fale, exponha, sabe? Existem pessoas ao nosso redor que estão lá para ajudar. Valorize isso, valorize essas pessoas, sem julgamento, sabe? Tirar realmente esse estigma que a gente dá conta, que isso é besteira, que isso é frescura, sabe? Principalmente os homens. Isso não cabe mais nos dias de hoje. Não cabe mais. A gente precisa dar valor àquilo que a gente tem. E o que a gente tem é isso. É a vida, é saber viver, é a alegria, fazer o que a gente gosta. E os problemas, eles passam na nossa vida e tem prazo de validade. Existem problemas que a gente supervaloriza, sabe? E não é assim. Problemas a gente lida, a gente consegue tratar, a gente consegue finalizá-lo, sabe? Então isso que a gente precisa entender, que a vida é muito mais do que isso, a vida é muito mais do que essa nuvem negra que eu estou passando agora. Vai ter esse fim, vai ter esse pós. Quanto tempo, cabeça? Então, vamos finalizar em 50 minutos. A gente está procurando fazer um podcast mais curto para ver se a galera acompanha, né? Uhum. Completo. Vê se vocês assistem tudo aí dos outros podcasts, rapaziada. Exatamente. Hoje foi um assunto muito importante. Eu acho que semana que vem o Flávio vai estar com a gente de novo. Às vezes com outro tópico, ou também em setembro a gente pode estender mais um pouco, ver a maneira que a gente pode abordar. Exatamente. Eu quero primeiramente agradecer a presença do Flávio. É isso, eu que agradeço aí. E é isso, galera. Tem lá meu Instagram, para quem quiser seguir, FlávioCLS.pc. Tô lá para ajudar, mandem mensagens. Quem tiver precisando de ajuda, manda lá. É importante a gente entender, né? Não só também em setembro, né, Renê? Sempre fica esse alerta aí para. Né? Exatamente. A gente fala isso, né, de setembro para dar uma atenção maior. Para né? dar uma atenção maior para
trazer essa facilidade desse debate. Mas sempre fica esse alerta aí, como eu falei, é um assunto sério, que a gente precisa trabalhar, a gente precisa enxergar, né, melhor essa situação. E é isso. Voltaremos aí com mais temas depois. E é sempre um prazer. Obrigado, Flávio. Quero agradecer aí quem está assistindo aí, quem acompanhou até o final. Agradecer os patrocinadores, né? Que é eu mesmo. E vamos para cima. Valeu, galera. Abraço.